O óxido nitroso enfrentou, acho que você quis tentar dizer com a medicina e acabou manchando um pouco ele na difusão do uso. O que Você você fala percebe? naquela época ou hoje? De hoje para cá, por que ele não é tão usual no Brasil? É assim, o óxido nitroso, o gás, a técnica de sedação consciente ou analgesia consciente, ela é excelente, mas o dentista ele tem que saber o limite dela, porque senão ele vai se frustrar e o paciente vai se frustrar, por algumas razões. A primeira, o gás, o óxido nitroso, agora o módulo óxido nitroso, hein? Vamos falar dele agora. Hein? Sim. A gente coloca lá e discute um time. O gás, o óxido nitroso, ele tem uma potência anestésica muito baixa. Ele não tem uma capacidade de levar o paciente ao aprofundamento da sedação, desde que ele seja administrado junto com o oxigênio. Então, veja só, o óxido nitroso, na presença de um mínimo de 20% de oxigênio, só 20% de oxigênio, ele não leva o paciente ao aprofundamento do estado de sedação. As máquinas de hoje, eu tenho as máquinas americanas da Matrix, tenho de outras marcas, e tem uma empresa que eu faço, não estou ganhando nada deles não, mas olha, merecem, chama JG Moria. A presidente hoje é a Karine. Essa máquina, há 30 anos atrás, eu vi eles buscando a tecnologia americana e fazendo com excelência. Então, para quem estiver ouvindo, já fica indicado. A empresa chama-se JG Moria, a presidente é a Karina, vale a pena. Não estou ganhando nada, hein? Eu devia até E no ganhar, Brasil tem diferença? É 70-30, alguma coisa assim? Sim. Então, as máquinas, onde eu parei aí, que eu falei dessa empresa que eu admiro, as máquinas, todas apresentam 30% no mínimo de oxigênio. E tem alguns gatilhos de segurança. Por exemplo, o óxido nitroso só abre-se a passagem dele na máquina quando tem, através de válvulas, né, só tem uma presença de 30% do oxigênio na mistura. E tem outros itens de segurança na máquina também. Então, veja só, o paciente ele vai receber no mínimo 30% de oxigênio. Quer dizer, estaria recebendo 70% do óxido nitroso. Mesmo assim, não há um aprofundamento de sedação a ponto da pessoa ou entrar em inconsciência, em desmaio. Isso são 160 anos de bibliografia contando com Estados Unidos e Europa. Os primórdios da odontologia também, né? Horace Wells. Horace Wells é uma história maravilhosa. Gás do riso. Gás do riso, né? 1865, mais ou menos, Connecticut, Horace Wells. Usado para odontologia. Então, mas aí, era Velho Oeste, gente. Pensa aí. Caseiro. Entre as diligências, o americano lutando com os índios lá, tal, Velho Oeste. E eles faziam festas do Logging Gas, do gás do riso. Festa do gás do riso. Isso. Né? Eu tenho até umas gravuras, se vocês quiserem colocar depois alguma imagem, desses panfletos do Velho Oeste, mostrando naqueles salões aquelas caricaturas da festa do gás do riso. Ok, o que era isso? O óxido nitroso era produzido... O óxido nitroso é produzido esquentando-se nitrato de amônia a 240 graus. Quem descobriu isso foi Quem descobriu isso foi em 1700... também minha memória também não vem dessa... Eu sou velho antigo, mas eu não... Né? Rapaz, 1725, 1750, na Inglaterra, foi... agora me fugiu o nome do químico. Ele pegou nitrato de amônia, 1750, Idade Média, né? Idade Média, os cavaleiros lá com lança, tudo. Sim. 1750, Inglaterra. Ele pegou nitrato de amônia,
porque cargas d'água ele teve essa inspiração, esquentou, quando chegou a 240 ele viu que saiu um gás, ele isolou aquele gás e guardava em bolsas de couro. Teve um assistente dele chamado Hughes, 1750, história do óxido nitroso. Ele foi lá e foi o primeiro registro escrito do efeito sedativo do óxido nitroso. Ele foi lá, o moleque, devia ser aquele fução no laboratório do cara, né? Cheirou aquele gás e ficou, nossa, que sensação gostosa, tal. Deu barato. Ok, deu um barato. Né? Deu um barato. E aí escreveu isso está registrado. Mas não fez nenhuma ligação do efeito sedativo do gás e do efeito de analgesia. Porque na presença do óxido nitroso, o paciente tem 30% a menos de capacidade de sentir dor. Né? Então, há um aumento do limiar da dor. Né? Então, veja, se você está com óxido nitroso, a 70% do óxido nitroso ou a 50%, isso aí já entra na técnica, ou a 40%, o paciente já não sente tanto a picada da anestesia, então já começa a dar conforto ao paciente. Mas nessa época não se ligou, então, o efeito sedativo do óxido nitroso ao efeito relaxante dele. Ok, aí vamos lá para o Velho Oeste com Horace Wells. Fizeram lá uma festa, né, aquela esbórnia, né, aquela festa cheirando o gás. E naquela época era perigoso. Por quê? Porque eles não administravam junto com o oxigênio. E o óxido nitroso ele tem uma passagem tão rápida pelo pulmão, pelos alvéolos e chegando ao córtex, tão rápida, que se ele não for administrado junto com o oxigênio, ele vai competir com o seu oxigênio do ar ambiente, que no ar ambiente nós temos 16% de oxigênio só. Então, ele vai ocupar o espaço e realmente vai causar uma hipóxia. Veja, o óxido nitroso sendo administrado puro, o que não existe a possibilidade com as máquinas atuais. Isso já ficou claro para todo mundo que está ouvindo, né? Então, o Horace Wells estava lá, vendo a turma cheirando gás e começava a pular, fazer as cabriolas e tal, e ele notou que um rapaz pulando feriu seriamente a perna, bateu numa quina, cortou feio lá e continuou sem sentir dor. Ele, com espírito agudo, falou, gente, ele não sentiu dor. Aí ele falou com o químico chamado Colton, acho que era Jimmy Colton, e falou, me arranja uma bolsa desse gás aí. Aí ele chamou um dentista da cidade lá e falou, fulano, esqueci o nome, a minha memória também não vim preparado para falar sobre óxido nitroso, mas vamos lá. História. Né? Não, a história da odontologia, quer dizer, o descobridor, considerado descobridor da anestesia, é um dentista chamado Horace Wells.